Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo passado eu conversei um pouco sobre o que é intercâmbio, como que funciona um pouquinho por cima e falei muito sobre personalização, certo? Falei sobre encontrar o programa de intercâmbio ideal para você. E falei muito que vocês precisam saber todas as opções de programa para poder saber a opção que mais se adequa ao seu perfil. Claro, sempre com um agente te orientando, mas com essa facilidade também de você poder pesquisar, se interessar, se você se pesquisar, se interessar, vai ser muito mais fácil, porque às vezes até o seu agente não consegue pensar em todas as opções que existem para você, porque ele não te conhece tão bem, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre as opções que tem de intercâmbio, um pouco dividido por faixa etária e um pouco também pelo perfil das pessoas. É importante saber que existem sim intercâmbios específicos para cada faixa etária e que alguns deles a gente vai realmente ou você faz naquele momento da sua vida ou você não faz mais, mas existem outros que têm uma faixa etária mais abrangente, então a gente pode ter uma versatilidade maior. Então vamos começar pensando assim nas idades, né? Tem gente que pensa que existe uma idade mínima para fazer intercâmbio, claro, existe, mas assim, às vezes ela é menor do que o que a gente imagina. Existem alguns programas de férias para jovens, adolescentes, que são muito legais. É igual quando você vai para um acampamento de férias, que isso aí vai depender muito da maturidade da criança, do adolescente, nem tanto do programa em si, né? Normalmente eles são oferecidos a partir de uns 12, 13 anos, dependendo da escola, do destino. Algumas escolas oferecem até para crianças mais novas, algumas preferem esperar até uns 14, 15 anos. Vai depender muito do programa, do destino, das atividades que são oferecidas, do tipo de curso, todas essas coisas. Mas uma coisa que conta muito claro é a maturidade. Você parar para pensar, será que essa criança, esse adolescente tem maturidade, já está preparado para ficar 2 semanas, um mês fora de casa, longe, em outro país, se virando sozinho. Então tem que levar tudo isso em consideração. Mas esses programas são muito legais, assim, porque imagina, pelo menos eu, quando eu tinha essa idade, eu era louca para fazer acampamento de férias. Era toda vez eu chegava, falava assim, mãe, esse ano eu consegui. Eu não entendia quanto era caro, né? Então imagina você ter a possibilidade de fazer um acampamento de férias em outro país, falando outra língua. Então qual vai ser o motivador dessa criança, desse adolescente para ir para esse programa? Conhecer gente nova, fazer as brincadeiras, fazer as atividades, fazer os passeios. A pessoa, né, essa criança não vai estar nem pensando que ela está realmente aprendendo uma outra língua. Então é uma internalização muito grande do idioma, é muito legal, porque você precisa do idioma para fazer amigos, para participar das brincadeiras, para participar das atividades. E aí você tem esse tipo de programa oferecido em várias opções, assim. Você tem dentro de colégios do exterior, que daí eles têm essa possibilidade de ter essa vivência no campus, universidades também, que é super legal, porque daí eles têm aqueles espaços super amplos que eles podem praticar esportes, fazer gincana e tá sempre dentro da segurança do campus. Ou então você também tem escolas que oferecem esse tipo de programa, que aí eles oferecem acomodação, por exemplo, normalmente em casa de família, e aí da casa de família, o jovem tem que ir para a escola de manhã, daí faz todas as atividades, tem todo um roteiro preparado que ele tem que seguir, ele não pode ficar falando assim, ai não, hoje eu não quero fazer, ai hoje não sei o quê, porque não, ele fechou um pacote completo, então é super seguro, super legal, e é uma forma de você começar a praticar o idioma, ter essa vivência no exterior já desde novo, então você consegue ter uma experiência que na maioria das vezes a gente que já é um pouco mais velho não teve a possibilidade de ter, e já ter essa prática. E o mais legal, começar a fazer amigos. Porque daí você pega, faz amigos, tem que ficar continuando, né, usando o idioma, e aí você não perde, você se interessa, você fala assim, ah, ano que vem eu quero ir para outro lugar. Então é muito legal como primeiro intercâmbio, como motivador para essa criança começar a perceber que existe um mundo inteiro, que existe uma utilidade, porque normalmente criança, adolescente, assim, eu falo isso por experiência, eu trabalho, sou professora de inglês, de crianças e de adolescentes, e eu vejo que eles
não tem. Tem muitos que não têm interesse, não tem motivador, porque eles falam assim, ai, mas quando eu vou assistir filme eu assisto dublado. Ai, mas quando eu vou ouvir música eu ouço música nacional. Ai, mas quando eu viajo eu falo em português, meu pai me ajuda. Então é legal para eles entenderem que existe sim um motivo para eles começarem a aprender inglês e usar e entender que vai ser muito mais proveitoso para eles ter uma comunicação com pessoas do exterior usando outro idioma que não seja o português. Ou usando o inglês de uma forma mais com mais embasamento, né? Não só aquele inglês curtinho que a gente conversa, né? Aí eles começam a ficar um pouco mais velhos. A partir dos 16 anos, já é possível em algumas escolas fazer o curso de inglês ou de qualquer outro que seja o idioma da mesma forma que é para adultos. Que aí você fecha o curso de idioma, normalmente tem que ficar de qualquer forma na casa de família, mas não vem esse pacote todo de atividades. Então, se já é um adolescente mais maduro, que já está mais acostumado a se virar sozinho, que quer ter um pouco mais de liberdade e os pais concordam com isso, aí dá para fazer o curso de idiomas regular a partir dos 16 anos e ter mais essa flexibilidade. O programa para jovens são esses acampamentos de férias que normalmente são chamados de Summer ou Winter Program, justamente por acontecerem nesses períodos de férias de verão ou de inverno, tem um custo um pouco mais elevado, um custo inicial um pouco mais elevado, mas é porque depois as despesas lá vão ser menores, porque já tem um monte de coisa inclusa. Então, o dinheiro que precisa levar para lá é bem inferior do que se você for só para fazer o curso de idiomas e tiver que se virar para pagar a sua refeição, os seus passeios. Então é muito mais prático e para um adolescente que é a primeira vez que está viajando, é legal porque ele não precisa ter tanto essa maturidade de cuidar do próprio dinheiro, de fazer tudo por conta própria. Então, essas são as opções para os menores de idade quanto a curso de férias e curso de idiomas. Mas também existe essa possibilidade de fazer o programa de high school, que é quando você vai fazer um período do seu colégio no exterior, que é outro programa assim que você tem de 3 a 4 anos, assim, é uma janela pequena que a gente tem para fazer esse programa, mas eu super recomendo, porque ele é um programa que você tem essa vivência, você entra na cultura do outro país de uma forma que você não entraria se você fosse só para fazer um curso de idiomas, ou até mesmo quando você vai fazer a faculdade, porque quando você vai no programa de high school, você fica numa casa de família, ou tem algumas escolas que você fica na residência, mas também já é toda uma questão cultural envolvida, porque tem alguém cuidando, você tem que seguir uma rotina, é muito cuidado, né? Porque você tá com menores de idade lá, então tudo é muito programadinho, muito certinho. Então é legal porque, por exemplo, quando você fica numa casa de família, você tá vivendo a cultura deles, vivendo o dia a dia deles, fazendo todas as atividades que eles fazem, porque você tem que acompanhar a família em todas as atividades, porque você é menor de idade, eles não podem ficar te largando na casa lá sem a supervisão de um adulto, então você acaba participando das festas de aniversário, das festas de família, das datas comemorativas. Então, para quem fica até o final do ano, né, ou quem vira, né, fica de setembro até junho, você tem a possibilidade de passar pelo Halloween, pelo Thanksgiving, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, o Natal. Então é muito legal, é uma experiência cultural muito ampla e assim, eu acredito que não exista programa de intercâmbio que você tenha uma imersão cultural tão grande igual você tem no programa de high school. Então, é uma janela curta que a gente tem, você tem que ir do início até o final do seu colégio, porque você vai fazer um período acadêmico lá. Esse tempo que você estuda lá, ele vale para o seu colégio aqui também. Você seguindo todas as regrinhas, toda a agência vai te explicar direitinho como é que funciona, mas seguindo todas as regrinhas do programa, você consegue, você não vai perder o ano aqui no Brasil, você vai substituir o seu ano daqui do Brasil pelo ano lá, ou pode ser um ano, ou pode ser um semestre, e dependendo se você for para um high school privado, você pode fazer lá o tempo todo. Aí você vai se formar com o diploma de lá e não com o diploma daqui, mas também é uma questão de pedir equivalência do diploma. Então, assim, vai te agregar tanto linguisticamente quanto culturalmente, e principalmente para quem pensa em fazer uma faculdade no exterior, é um programa super indicado, porque você consegue ter uma experiência de como que é viver lá, ter a cultura de lá, tudo, você estuda, você tem uma experiência acadêmica lá,
Então você sabe como é que eles ensinam, como é que são as disciplinas, o que que eles esperam de você. Então acaba agregando muito, não só para quem quer fazer faculdade lá, mas é uma experiência de vida assim que não tem comparação. Mas a gente vê que cria uma cidadania global, assim, para esses estudantes que participam, que eles não querem, eles não se sentem mais só brasileiros, eles se sentem do mundo depois que eles terminam esse programa. Então é muito interessante, daí eles acabam ficando com muito mais vontade de fazer cursos no exterior, procurar empregos em multinacionais, abre muito a mente do adolescente fazer esse tipo de programa. Além de ajudar muito com o idioma e na questão também de você conhecer outras culturas e conhecer gente de outros países. Então, para quem é menor de idade, normalmente esses são os programas mais indicados. E aí a gente começa depois a pensar nos programas para quem acabou de se formar no colégio, para quem está entrando na faculdade, universitários. Então, já mencionei rapidinho um pouquinho sobre o curso de idiomas, né? O legal do curso de idiomas é que ele não tem praticamente uma idade. As escolas, elas têm uma idade mínima, que normalmente é entre 16 e 18 anos, justamente porque se for muito menor que isso, eles indicam os programas de férias, que têm um cuidado maior, eles têm uma observação maior, tudo programadinho, tudo fechadinho, mas o curso de idiomas, ele não é um pacote fechado. Ele é, né, aquilo que eu estava falando no vídeo anterior, inclusive, que você personaliza ele mais ou menos da forma que você quiser. Então, por isso também que não tem muito a questão da faixa etária. Você, não importa se você tem 16, se você tem 20 ou se você tem 50 anos. Se você quer aprender um idioma, você consegue fazer, né, nessas escolas de idiomas, o curso vai ser voltado para pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, que é o legal, porque você encontra gente de muita nacionalidade diferente dentro da sua escola. E aí você tem essa possibilidade de aprender o idioma que você está indo para lá estudar. Então, como é que funciona o curso de idiomas? Você se matricula, né? A agência organiza toda a matrícula para você numa escola. Vai ser uma escola com um curso de inglês, de espanhol, o idioma que você escolher. E aí você vai fazer um teste de nível e você pode entrar desde o básico. Você pode ir, que nem eu contei o exemplo da minha amiga no vídeo passado. Você pode não saber nada do idioma, que eles vão te orientar, eles vão te ensinar, eles vão te ajudar a se situar no país que você acabou de chegar, na escola, com todas as informações que você precisa. Então, às vezes, por exemplo, inglês é um idioma que a gente tem um pouco de noção, espanhol também, mas tem gente que pega e vai fazer alemão, que vai fazer russo, que vai fazer italiano e vai do zero, começa lá do alfabeto. Então, você pode ir sem nenhum nível de idioma prévio, porque ele vai ter desde o iniciante nível 0, e você pode ir para aperfeiçoar o seu idioma tendo inglês intermediário, avançado, qualquer que seja. O que é o legal? Eles vão fazer esse teste de nível e eles vão te colocar numa turma que vai estar muito próxima desse seu nível, né? Praticamente todo mundo exatamente no seu nível, nem que seja na metade de um livro. Por quê? Você, às vezes, vai lá para estudar 2 semanas, 4 semanas, você não tem tempo de começar o livro do intermediário do comecinho. Então, você pode começar da metade do curso do intermediário, do final do curso do intermediário. É muito sequenciado por semanas. Então, isso facilita muito para você começar a otimizar o seu aprendizado desde que você chega lá. Então, como que é o normal, assim, o mais comum que acontece? Você estuda, por exemplo, no período da manhã, e aí depois você tem a tarde livre para passear, mas a escola te oferece um monte de passeios. Então, você pode optar ou não por fazer os passeios com a escola, e aí você paga a parte. Alguns passeios são gratuitos, alguns passeios você tem um desconto legal por estar indo com a equipe da escola, ou alguns no seu preço normal mesmo, mas você tem a vantagem de ter o pessoal da escola organizando para você. E você tem essa opção de falar assim, esse passeio eu não quero fazer, ou hoje estou muito cansado, não vou fazer, vou deixar esse passeio para você com mais calma no final de semana. E aí a escola oferece também viagens mais longas de final de semana. É muito legal, porque a escola te envolve muito na cultura local também e oferece, por exemplo, jantares, festas. Acontece muita coisa para envolver os estudantes, para que fora do horário de aula você consiga também praticar a comunicação sem ficar naquele ambiente sala de aula o tempo todo, que chega uma hora que o cérebro não aguenta mais, né? E aí você foca mais na conversação livre, que você acaba também aprendendo muito mais, porque você
tem situações mais reais, é diferente da sala de aula que as situações são controladas, né? Você tem a possibilidade também de fazer o curso intensivo, então você faz, por exemplo, o curso de manhã e mais um pedaço da tarde. Em algumas escolas você tem a manhã inteira e a tarde inteira, que eu particularmente acho muito cansativo, mas tem gente que, dependendo do seu foco, do seu objetivo, prefere fazer nesse formato. E tem, de qualquer forma, todos os passeios que você pode fazer, que você pode aproveitar para praticar o idioma fora do horário de aula. Aí, esse aí é quando você está focando em desenvolver um idioma, que daí pode ser em qualquer nível. Mas, para quem é universitário, você também tem algumas outras opções. Por exemplo, existe um programa de trabalho de férias nos Estados Unidos que você pode, que é só para universitários, e que você pode pegar o seu período das férias e ir para trabalhar na área de serviços normalmente. Então, você acaba tendo oportunidades de emprego em lugares que têm uma demanda maior na época das férias. Pode ser um hotel, um resort, um lugar para você esquiar. Normalmente vai ser mais assim, voltado para essa área de hospitalidade. Existe inclusive um programa que é na Disney, que daí tem um processo seletivo bem rigoroso, é uma agência específica só que faz, mas existe também essa possibilidade para quem já tem inglês legal, compensa bastante. E é um programa que é para você ter a vivência e a experiência de trabalho no exterior. Então é legal, é importante que você já tenha nível do idioma, que seja um nível intermediário, porque você não vai lá para estudar o idioma, você vai lá para praticar, você não vai ter curso e você vai ter essa vivência com outras pessoas e ainda ganhar um dinheirinho assim para você se manter lá nesse período que você estiver lá. Não pensa que esse dinheiro que você vai ganhar, você vai pagar pelo programa e daí você vai reaver esse dinheiro na hora que você estiver lá. Não, esse dinheiro é para despesa pessoal, para período que você estiver lá. Não, você não vai voltar, é muito difícil voltar com dinheiro, porque é pouco, sim, comparado com o custo de vida, é o suficiente, na verdade, não é o suficiente para você trazer dinheiro de volta. E você vai também, assim, o legal desse programa é você aproveitar que você tá ganhando em dólar lá e passear, né? Fazer as coisas, conhecer, fazer turismo, fazer coisas culturais também, né? Que esse que é o propósito do programa. Um outro programa também que é mais focado em trabalho, também é mais focado nos Estados Unidos, é o programa de au pair, que é principalmente para meninas, tem para meninos também, mas o processo seletivo é bem rigoroso, mas ele é principalmente para meninas que têm já experiência com criança, inglês legal e também tem esse foco de ir para trabalhar. Você ganha uma bolsa de estudos também para estudar, mas você já precisa ter um nível de inglês legal para você ir para esse programa. E também, assim, acho que depois do high school, ele é o que mais vai te dar essa experiência de imersão dentro da cultura americana. É o programa que eu fiz, foi o meu primeiro intercâmbio e eu recomendo para todo mundo, porque eu morei com a família, eu tinha tudo lá, eu comia a comida deles, eu aprendi a cozinhar com eles, eu aprendi tudo da cultura deles dentro da casa, eu levava as crianças para a escola. Eu conhecia os pais das outras crianças, conversava com eles. Então, você tem uma experiência, assim, de conhecer realmente americanos que você normalmente não tem quando você vai fazer, por exemplo, um curso de idiomas ou até quando você vai fazer um programa de trabalho de férias. Porque você acaba tendo muito mais contatos quando você tá lá como estrangeiro com outros estrangeiros. Mas quando você vai para fazer o programa de au pair ou para um programa de high school, você acaba tendo contato com americanos mesmo, porque você está morando dentro da casa deles e vivendo a vida deles. Então, você tem que ter, principalmente no au pair, você tem que ter esse contato com americanos porque você está cuidando das crianças. Os pais vão conversar com você, vão se comunicar com você. E as crianças também, dependendo da idade delas, já vão acabar te ensinando bastante inglês, que foi o meu caso, que as crianças já eram um pouquinho mais velhas. E outra possibilidade também, para quem quer aprender o idioma e quer ter a possibilidade de trabalhar, são os programas de estudo e trabalho, que você basicamente vai para fazer um curso de idiomas, só que você, em vez de só fazer o curso, você tem a possibilidade também de trabalhar fora do horário do curso para ter uma experiência também cultural e, ao mesmo tempo, ter uma ajuda financeira para o seu programa. O foco desse programa não é o trabalho, é o estudo, e ele pode ser feito em países em que as regras de visto permitem que você trabalhe. Então, não são tantos países que te permitem fazer isso.
os principais, os mais comuns são Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. Você precisa fazer um curso já de uma duração um pouquinho mais longa, pelo menos 4 meses, ou até mais, dependendo do país que você escolher. E aí você tem a permissão de trabalhar. Você vai com o trabalho garantido? Não, você vai ter que fazer igual é aqui no Brasil. Você vai chegar lá, você vai fazer seu currículo, você vai entregar o seu currículo e aí você tem a possibilidade, você vai fazer uma entrevista de emprego e aí você tem a possibilidade de arranjar um emprego. É difícil? É, porque não é o que a gente está, não é a língua que nós estamos acostumados a fazer isso. Mas não é nada impossível. Não conheço ninguém que não conseguiu emprego e realmente quis. Então, não é nada impossível. Claro que o seu emprego não vai ser, eu trabalho aqui com publicidade, eu vou trabalhar num escritório de publicidade lá. Não, numa agência, né? Não, não vai ser isso. Você vai trabalhar com faxina, você vai trabalhar na cozinha, você vai entregar jornal. Mas que quando você tá no exterior, você faz porque você quer ter essa experiência, você quer ter essa vivência da cultura deles. E é a forma de que você tem de conhecer gente, de falar, de ter o contato com o estrangeiro. Vamos supor, você trabalha num pub, você vai conhecer a população local. Não vai ser só aqueles estrangeiros que estão na sua escola de idiomas. Então, para quem pensa em fazer um curso de longa duração, eu recomendo muito fazer o programa de estudo e trabalho, até porque depois de um tempo, eu acho que até você começa a ficar entediado de ficar sempre assim, porque você vai fazer um curso de curta duração, você vai fazer turismo no período contrário do período do curso. Mas você vai fazer um curso de longa duração, você não vai ficar o tempo todo fazendo turismo, vai chegar uma hora que você já conheceu todos os pontos turísticos. Então, você vai querer ter uma ocupação, você vai começar a desejar até ter uma rotina, né? Que no começo é legal você falar, o que eu vou fazer hoje? Mas chega uma hora que a gente cansa de não ter uma rotina, um lugar para ir todos os dias. E principalmente a gente cansa de não ter dinheiro, né? De ver só o dinheiro saindo e não ver o dinheiro entrando. Então, eu recomendo muito para quem vai fazer um programa de longa duração, fazer, assim, a partir de 4 meses, fazer o programa de estudo e trabalho, escolher um destino que permite que você trabalhe. E aí tem muita gente que fala pra mim, mas daí se eu for trabalhar, eu vou perder o foco no curso, eu não vou me dedicar direito, não vai dar certo, eu quero ir só pra estudar. A vivência que você tem no dia a dia, o contato com os estrangeiros, o fato de você ter que pegar metrô todo dia, pegar ônibus todo dia, isso é uma mega aprendizagem. Você dentro da sala de aula tem uma sensação, claro, de que você está tendo um super aprendizado porque é um ambiente controlado. Eles estão cuidando de tudo para que você se sinta confortável, que para você entenda o idioma, para te ajudar a falar. Você está falando sempre com pessoas que estão dentro de um ambiente educacional. Você pode falar tudo errado e normalmente a pessoa vai te entender. Mas fora da escola, é no dia a dia, é você tentando arranjar um emprego, você tentando chegar num lugar diferente, é aí que você vai testar se você realmente está aprendendo o idioma do local. Então, não fica com isso na cabeça assim, tipo, mas se eu for trabalhar, daí eu não vou conseguir estudar. Vai conseguir estudar melhor ainda, porque você vai ter vivências, você vai ter passar por experiências que vão fazer você ter dúvidas em relação ao idioma e perguntar no dia seguinte para o seu professor. Então, é muito válido esse programa. Ele não é só, o estudo e trabalho não é só para universitários, já abre uma faixa etária maior, mas normalmente o pessoal que faz esse programa acaba indo até uns 30, 32 anos, assim, até pela nossa experiência aqui. Chega uma hora que a gente também já não tá mais com aquela paciência de fazer um programa, mas ele não tem uma idade máxima. Vai tudo depender do seu perfil. Se o seu perfil é legal para aplicar para esse tipo de visto. E o curso que você vai fazer, porque ele não precisa ser necessariamente vinculado a um curso de idiomas, apesar da maioria das vezes ele ser. Outra coisa também, para recém-formados assim do colégio, para universitários, existem também alguns programas que são diplomas, certificados, para quem já tem um nível de inglês legal. Às vezes, por exemplo, você acabou de se formar no colégio e você não sabe o que você quer fazer da faculdade. Vai fazer um diploma, vai fazer um certificado, vai fazer um curso que é como se fosse um curso profissionalizante. Se você já tem um inglês legal, né?
você faz esse curso profissionalizante e você escolhe, por exemplo, você vai fazer na área de hospitalidade. Nossa, gostei dessa área, quero fazer uma faculdade nessa área. Nossa, vou fazer um curso de business. É um curso. Normalmente vão ser essas duas áreas que eles oferecem mais, né? E que vai ser super válido, porque você já começa a ter uma experiência profissional, você começa a ter contato com a linguagem que você usa no mercado de trabalho e você também começa a escolher se é isso que você quer fazer mesmo na faculdade ou não. Esses cursos também não são focados só para recém-formados, só para universitários, também não tem limite máximo de idade, mas claro, dependendo da sua experiência acadêmica aqui no Brasil, por exemplo, você já é formado, pós-graduado, por que que você vai querer fazer um certificado, um diploma, que é um curso profissionalizante? Entendeu? Então, tudo isso tem que ter seguir uma coerência, mas não significa que tenha uma idade máxima. É só a gente ver se tá coerente com o seu perfil. E são programas assim que também vão permitir que você trabalhe, até porque normalmente eles são, o mais comum é que você faça esses programas ou no Canadá ou na Austrália, e aí são dois países que, né, no caso do Canadá, fazendo esse tipo de curso você pode trabalhar meio período, e na Austrália você já tem essa permissão de qualquer forma fazendo um curso de longa duração. Então, são programas super válidos para quem já tem inglês e quer focar mais no mercado de trabalho, já quer ter uma experiência no mercado de trabalho, ou então desenvolver o idioma focado para essa área que você está atuando, né? Você tem também a possibilidade, né, dentro dessa parte de cursos acadêmicos, claro, você pode fazer a faculdade fora, então, para quem também acabou de se formar no colégio, ou então está no começo da faculdade, mas não tem certeza se é esse curso que quer fazer, você tem a possibilidade de fazer a sua faculdade no exterior, você precisa só já ter o nível de idioma, e aí você aplica, a gente ajuda tudo, né, a agência ajuda em todo o processo, te dá essa questão de faculdade no exterior. É muito importante você ter uma consultoria séria que entenda do processo, porque é um processo muito delicado, muito detalhado. Então, você tem que estar fazendo esse processo com uma pessoa que conheça, que saiba o que está fazendo. Porque se você faz esse processo com uma pessoa que fala, ah, não, eu sei fazer, eu faço aqui, o risco de dar errado é muito grande. Porque você tem prazos que você tem que seguir, você tem vários requisitos, você não pode errar o preenchimento da documentação. Por mais que as faculdades do exterior hoje em dia ajudem muito a gente nesse preenchimento dessa documentação, você sempre tem um pessoal lá que vai olhar e vai falar assim, ai, aqui você preencheu errado, arruma aqui. Mas não são todas. Então, às vezes, uma besteirinha que você escreve, você não é aceito, ou uma data que você perde de um pagamento, de um envio de documento, você perde um ano, sabe? Então você tem que fazer com alguém que entenda muito desse processo, até porque as pessoas também que vão te dar esse aconselhamento, elas têm que saber te orientar em qual faculdade que o curso vai ser mais adequado. Mas para quem quer fazer faculdade fora, eu realmente recomendo que você leia todo o site da faculdade, veja todos os vídeos possíveis e imagináveis antes de fazer a sua inscrição, porque por mais que a gente te oriente, você que é a pessoa que tem que saber. Aqui no Brasil, por exemplo, você vai escolher uma faculdade, você vai porque alguém te indicou, sem saber nada dela? Não, a primeira coisa que a gente faz é começar a fuçar na internet para ver o que a gente acha dessa faculdade. A mesma coisa para uma faculdade no exterior. Se você quer fazer uma faculdade no exterior, leia tudo sobre ela antes de se matricular e veja se você realmente se identifica. Porque imagina, se aqui no Brasil a gente começar um curso numa faculdade e aí der 6 meses, a gente já começa a pensar, ai meu Deus, e agora? Será que eu fiz a escolha certa? Ah, mas será que eu largo? Eu perdi 6 meses, eu paguei, eu gastei dinheiro, foi um investimento. Imagina se você estiver no exterior, quanto vai ser pior, né? Então, existe a possibilidade de você fazer a faculdade fora. Existem vários países, não precisa ser somente língua inglesa, mas é importante você saber que você tem que ter uma proficiência do idioma para você conseguir entrar nessa faculdade. Eles vão te exigir, às vezes, na maioria das vezes, eles vão te exigir um certificado de proficiência que tem aceitação internacional, por exemplo, no caso do inglês, o IELTS, o TOEFL. E aí você já precisa tirar esse certificado. Esse certificado você pode tirar tanto aqui do Brasil, que existem lugares que você pode fazer,
ou lá no país que você quer fazer. Pode ser antes de você fazer o curso, você já pode fechar os dois direto. Quando você vai fazer um curso de idiomas no exterior, você tem essa possibilidade também de fazer um curso preparatório para um certificado. Se você está indo fazer um curso de idiomas já pensando que você precisa de um certificado internacional, você pode já pegar, fazer o preparatório para esse certificado dentro do seu curso de idiomas, claro, se você tiver o nível que você precisa para conseguir fazer o preparatório, e até já tirar esse certificado na escola onde você estiver estudando, para já emendar tudo, ficar mais fácil você já ir no ritmo, né? E aí depois você usar esse certificado para aplicar para uma faculdade ou até aqui para o Brasil. Às vezes tem empresa que pede, ou então tem se você quer fazer um mestrado, um doutorado aqui no Brasil, é muito possível que você precise apresentar também um certificado de proficiência do idioma. Então, é legal também você ter essa possibilidade. Depois da universidade, né, da faculdade, você também pode fazer, né, para quem já é formado, dá para fazer pós-graduação no exterior, dá para fazer cursos de extensão, e aí você realmente não tem uma idade, de novo, é a mesma coisa que eu falei dos certificados, da universidade, ou do college, né, na verdade, que é o que normalmente a gente faz quando a gente vai para o exterior, não tem idade, você só precisa ter uma coerência. Se você é uma pessoa que tem um mestrado aqui no Brasil, por que que você vai querer fazer uma pós-graduação fora, entendeu? Então é sempre levar em consideração essa coerência, mas não existe limite de idade. Existe gente que vai para fazer doutorado fora, mestrado fora, ou então só fazer uma pós-graduação ou um curso de extensão. E não tem nada demais, por exemplo, você fazer alguma coisa que seja relacionada à sua área, mas que não seja especificamente da sua área. Então, essa parte de cursos acadêmicos, tudo que a gente pode fazer no Brasil, a gente pode fazer no exterior também. E agrega muito para o nosso currículo. E tudo isso é intercâmbio também, que é uma coisa assim que às vezes as pessoas falam muito para mim: ai, mas eu não quero fazer intercâmbio, eu quero fazer uma pós fora. A pós fora é um intercâmbio. Então, você tem todas essas possibilidades, sim. E você tem muitas agências de intercâmbio sérias que vão saber te orientar com tudo isso. Depois desses programas, além, né, dos preparatórios para certificado, que eu comentei que você pode fazer dentro das escolas de idioma, você também tem o programa de Pathway, que muitas escolas hoje em dia já oferecem, que é um programa que as escolas têm parcerias com colleges, né, com faculdades na região onde elas estão, e elas te preparam para entrar nesse college. Você fecha esse programa assim casado, mais ou menos, ou não, você pode deixar para optar depois, mas normalmente o pessoal já fecha tudo casadinho para você já fazer o pathway, se preparar e já entrar na faculdade. E aí a escola onde você vai estudar delimita se você quanto tempo de idioma mais ou menos você vai precisar estudar para conseguir fazer esse programa. Esse é o lado acadêmico, né, dos cursos de idiomas, mas também existe a parte da diversão dentro dos cursos de idiomas. Muitas escolas oferecem programas inglês com dança, inglês com culinária, inglês com teatro, com música. Vai depender do destino onde você quer ir, a sua preferência. Tem escola que tem inglês com yoga. Então é muito legal porque você consegue às vezes conciliar, vou fazer um curso de férias, não queria ficar só focando em estudo, estudo. Você consegue conciliar com um hobby que você tem e é muito legal. E é legal também porque você acaba encontrando pessoas que têm interesses muito semelhantes ao seu. Então, se você gosta de dançar, você vai fazer o programa de inglês com dança, você vai encontrar um monte de gente que vai querer sair para dançar com você depois, sabe? Um programa muito legal, assim, que eu vi, assim, que tinha bastante sucesso, italiano com culinária. Era um programa que normalmente a faixa etária do pessoal que fazia esse programa era, assim, o pessoal mais jovem tinha 30 anos, porque quem é que vai, né, querer, quando você ainda tá se moldando profissionalmente, é muito difícil encontrar alguém que quer fazer um curso de italiano com culinária, né? E não é culinária, não é gastronomia, é culinária, coisa para você fazer em casa mesmo, no dia a dia. Então é bem com cara de hobby, né? Tem curso, por exemplo, de inglês com mergulho para quem vai para a região de praias. Então você pode também conciliar o seu curso com um hobby seu, e para isso também não existe faixa etária.
Você pode escolher e isso, inclusive, vai te ajudar a delimitar as pessoas que vão estudar com você para serem pessoas mais semelhantes com o seu perfil. É bem legal e é uma opção assim para as férias, para quem precisa às vezes estudar, mas não queria passar as férias estudando, é uma opção para você ter umas férias que você vai estudar, mas que seja um pouco mais descontraída. Outro programa também que normalmente são o pessoal entre os 20 e 30 anos que acaba fazendo, mas também não tem delimitação de faixa etária, é o programa voluntário, que você vai para outro país para você ajudar quem precisa. Pode ser para você trabalhar, por exemplo, na África, você tem muito programa para você para ajudar a cuidar de animais. Dependendo do destino que você escolhe, também tem muitos programas sociais para você trabalhar com crianças carentes, crianças que têm algum tipo de doença que precisam ficar, ter uma atenção especial. Então, são programas que você vai com o foco de fazer um programa voluntário. Você pode conciliar com o curso de idiomas, na maioria das vezes eles recomendam que você faça pelo menos 1, 2 semanas de curso de idiomas, mas dependendo do programa que você escolher, não é obrigatório. Mas não pense que porque você está indo fazer um programa voluntário, que você não vai pagar por ele. Ele é um programa pago, que você inclusive paga uma taxa para a instituição onde você está indo trabalhar para ajudar no trabalho deles. Então você vai, pensa que você vai ficar hospedado lá. Então imagina, você tem uma ONG que precisa juntar dinheiro lá, se matar para conseguir dinheiro, conseguir colaboração, e aí você ainda pega, por mais que você esteja indo para ajudar, você vai lá usar a hospedagem deles, você vai se alimentar junto com eles. Então existe uma taxa sim para você pagar. E aí, dependendo, né, até do perigo que você, né, do risco, né, que existe dentro desse programa, que eles têm que te proteger, por exemplo, para você trabalhar com os leões na África, eles têm que ter todo um cuidado para você estar protegido. Então, tem que ter todo um treinamento. Então, existe uma taxa, sim, e às vezes é uma taxa que não é tão barata, não. Mas para quem quer ter essa experiência, inclusive é uma experiência muito legal para você colocar no seu currículo. Hoje em dia, muita empresa, principalmente empresas multinacionais, vão observar isso. Às vezes você nem tem uma experiência profissional tão legal assim, conforme a empresa esteja procurando, mas você tendo trabalho voluntário, isso te ajuda muito, isso fala muito sobre você, né? Então compensa muito fazer. Você vai praticar o idioma novamente, né? Como eu já mencionei em todos os outros, vai ser uma experiência que você vai praticar o idioma, você vai ter uma imersão na cultura local, você vai conhecer uma realidade muito diferente da sua, você vai ter essa possibilidade de ajudar e ao mesmo tempo você vai colocar um diferencial bem legal no seu currículo que pode fazer muita diferença em algum processo seletivo, principalmente numa multinacional. Então, é muito benéfico de qualquer forma e é muito assim, as pessoas que fazem, elas voltam com uma sensação de gratidão tão grande que elas não se importam de ter pagado, sabe? Porque realmente é uma coisa que muda muito a sua forma de ver o mundo, vale muito a pena. E aí você tem, né, conforme a gente vai também ficando mais velho, muita gente deve estar perguntando, tá, e pra mim? Porque tudo que você tá falando aí atrai muito jovem, né, mas eu não quero mais trabalhar num restaurante, trabalhar de garçonete, eu não quero mais ter todas essas experiências, né, que são mais voltadas para jovem, o que que tem pra mim? Existem muitas escolas hoje que fazem programas focados para pessoas a partir de 30 anos. Então, são normalmente cursos de idiomas ou então curso de inglês para negócios. Na verdade, o inglês para negócios ele também é aberto para todas as faixas etárias, a partir, né, dos 18 anos, mas existem escolas que fazem focado especificamente para o pessoal a partir de 30 anos, ou curso de inglês para negócios, ou curso de idiomas, ou idiomas com algum opcional, né? E isso é muito legal porque você vai encontrar, né? Porque uma reclamação normalmente que as pessoas têm quando elas vão para uma escola de intercâmbio é que o pessoal é muito mais novo, eles têm mais dificuldade para interagir porque não tem os mesmos interesses. É um pessoal que às vezes não tá tão interessado, que chega atrasado na aula porque foi pra balada no dia anterior. Ah, mas eu tô indo porque eu tô investindo nisso, porque eu preciso estudar, eu quero um negócio sério, eu não tô indo porque eu quero ter, né, a experiência cultural não é minha prioridade é o idioma.
Então, pensando nisso, as escolas fizeram esses programas para estudantes a partir de 30 anos, e você tem a possibilidade de estudar com pessoas mais dentro do seu perfil, dentro da sua faixa etária, e os programas, né, as atividades que são oferecidas depois fora do horário de aula também são diferenciadas. Então, acaba sendo uma coisa mais focada assim, para você ir a um teatro, ir num restaurante, já programas que são diferentes do programa que o pessoal de 18, 20 anos acaba se interessando, né? Programas mais culturais, ou tem escola que tem até aula de meditação, que é uma coisa também muito importante, porque o que a gente vê muito? Quando a pessoa já atinge, né, já tá na vida adulta, já tá no meio profissional e ainda não fala o idioma que ela precisa, principalmente quando é o inglês, que é uma exigência muito forte aqui no Brasil, né, e em vários outros países, a pessoa acaba criando um bloqueio, né? Ah, eu não aprendi até hoje, eu não vou conseguir aprender. Ah, eu vou fazer intercâmbio porque eu acho que eu só vou aprender na marra. Então, as escolas colocam muitas atividades também para te ajudar a relaxar, a entender que não é um bicho de sete cabeças, ter esse momento assim de autoconhecimento. Então, é bem legal, porque você acaba tendo uma experiência completamente diferente do que quando você vai fazer um programa de intercâmbio com 18, 19 anos, com o pessoal já, né, mais molecada, mais idade universitária, mais focado na balada, né? Então é um público diferente, é um programa diferente, mas com o mesmo objetivo do curso de idiomas, que é você desenvolver o idioma. E também você tem a possibilidade, por exemplo, tem famílias, né, que já é, por exemplo, pai, mãe, filho, que querem fazer um programa que englobe todo mundo. Existem muitas escolas que oferecem isso também. Os pais podem fazer o programa para adultos, ficar dentro, né, desse ambiente com os adultos, os filhos podem ir para fazer o programa de férias, e aí vocês escolhem se os filhos vão fazer o programa de férias completo ou se no período fora do horário de aula vocês vão passear em família, então os filhos não vão fazer as atividades de lazer da escola. Também é um programa bem flexível e que consegue comportar a família inteira. Então é bem legal porque daí cada um, dentro do seu perfil, dentro da sua faixa etária, dentro das suas expectativas, consegue atingir os seus objetivos. E dentro, né, cada um focado no que é para você. E não todo mundo junto, porque até nem ia dar certo, né? Colocar o pai, mãe, as crianças tudo numa classe só. Cada um vai ter a sua aula focada para os seus objetivos e para o seu perfil de aprendizagem. Criança, adolescente tem um perfil de aprendizagem muito diferente do adulto, né? Então, acaba sendo bastante diferente. Além dos programas de intercâmbio, também existem algumas agências que oferecem só programas culturais de viagens, né? Não deixa de ser um programa de intercâmbio também, mas daí já não é voltado para o curso em si, nem trabalho, é mais uma viagem mesmo, é mais o objetivo turístico, mas voltado para a parte cultural. Que aí são programas para jovens também, que são grupos de jovens de vários países que viajam. Então você tem, por exemplo, pela Europa, pelos Estados Unidos. Então, é como se fosse um mochilão, como se fosse um programa de mochilão, assim, mas que tem já um grupo formado e já passeios voltados para jovens também, e você acaba tendo algumas experiências culturais, além de conhecer gente do mundo inteiro. Então, é mais legal do que você fechar, por exemplo, com uma agência de turismo, que você vai com um grupo inteiro do Brasil que vai estar todo mundo falando português. Você vai estar com pessoas que você vai ser obrigado a falar inglês o tempo todo, porque são pessoas do mundo inteiro, então o idioma comum é o inglês, e você vai estar fazendo um mochilão. Então, para quem às vezes tem essa vontade, tipo, ai, queria viajar pela Europa, mas preciso, por exemplo, né? Queria viajar pela Europa, mas preciso desenvolver meu idioma. Vai fazer um programa desses. Você vai ter que falar inglês o tempo todo, você vai ter que se virar, mas você vai estar com um grupo que você vai querer falar inglês o tempo todo, porque é tudo gente da mesma faixa etária, tudo jovem. Os programas são voltados para jovens, então é super divertido, assim. É um passeio turístico, mas que acaba tendo também uma finalidade muito linguística e cultural. E daí o pessoal fala, né? Tá, você já falou do pessoal de 20, já falou do pessoal de 30, então acabou aí. Se eu sou mais velho, eu não tenho o que fazer. Existem muitos programas também, da mesma forma que existe o 30 a mais, existe o 40 a mais, 50 a mais,
e aí eles vão focando mais e mais na faixa etária das pessoas e nos interesses dessas pessoas. Então, existe, por exemplo, programas para pessoas a partir de 50 anos que você faz o curso de idiomas e depois você passeia por vinícolas no período da tarde. Ou então programas que você tem o fundo gastronômico, ou então mais voltado para as artes, para o teatro. Então, tudo. Ou então, assim, quando o programa já é voltado para um pessoal já com um pouco mais de idade, você não tem que andar tanto. Já, em vez de você ficar usando o transporte público o tempo todo, eles já fecham um ônibus para você ir com mais calma. Então, é muito interessante a possibilidade de cursos e programas de intercâmbio que uma pessoa pode fazer. Para quem tava pensando que intercâmbio é só você só pode ir quando você é muito novo, ou quando você tá no colégio, ou intercâmbio é só o programa de colégio. Eu acho que deu para pegar um panorama assim de todos esses programas, tudo que existe de possibilidade para você fazer. E isso sim, eu dei só uma pincelada. Mas quem realmente tem interesse, isso é para você ter uma ideia de quais são as possibilidades para você já chegar numa agência com a mente mais aberta. Mas chegando na agência, eles vão ter um mar de possibilidades para te apresentar dentro de cada uma dessas coisas que eu falei. Então, novamente, pesquisa, se informa, pergunta, vai em mais de uma agência, peça informação. Sinta qual é a agência que está te dando a informação que mais combina com o seu perfil e continue sua conversa com essa agência e continue o seu processo com essa agência, porque se você encontrou um consultor que está realmente atendendo o seu perfil, é essa pessoa que tem que te atender do começo até o fim. Não adianta virar e falar assim, agora eu consegui toda a informação que eu quero, então eu vou fechar com a agência que me passou o orçamento mais barato. E aí, se der algum problema, quem é que vai te ajudar? Porque a agência que te passou o orçamento mais barato não foi a agência que te passou toda a informação que você precisava. Pensa muito nisso. Pensa, só fecha realmente quando você estiver se sentindo seguro. Faça todas as perguntas necessárias, leia muito sobre a escola que te passam, sobre o país, sobre a cidade. Aceite sugestões, claro. Eu acho que, assim, quem trabalha com isso vai ter muito know-how para te passar sugestões de lugares que às vezes você nem imaginava. Então, aceite sugestões, mas também preste atenção para ver se essa sugestão tá de acordo com o que você estava procurando, se é realmente alguma coisa que vai atender às suas expectativas e te fazer atingir os seus objetivos. Intercâmbio realmente é para todo mundo, não tem limite de idade, não tem nível mínimo e máximo, tempo mínimo e máximo. Você pode fazer o intercâmbio quando você quiser, da forma que você quiser. É só você achar alguém que realmente te dê uma consultoria adequada para conseguir te ajudar com colocar os seus objetivos, o seu plano em prática. Se ficar qualquer dúvida, fica à vontade para me chamar, coloca comentário aqui, pergunta, vamos conversando, tira essas dúvidas comigo e vê tudo que eu posso tudo que eu puder te ajudar, me coloco aqui à disposição. Até mais!